Alô? Alô, poderia estar falando com o senhor Frederico Goulart? Ele não tá não, senhora, hein? Liga mais tarde, tá ok? A partir de hoje, você não vai mais precisar enganar os atendentes de telemarketing. Já tá no ar o cadastro Não Perturbe, para evitar esse tipo de ligações inconvenientes durante o dia. Panorama CBN. Bom dia para você ligado no Panorama CBN dessa terça-feira, dia 16 de julho de 2019. Bom dia, Frederico Goulart. Eu não sei mais se eu te chamo de jornalista, se eu te chamo de radioator. Gostou da minha veia dramática, Bianca Santos? Muito bom, muito bom. Aqui foi de mentirinha, mas eu já fiz muito isso de verdade, hein? Você? Muita coisa, porque a gente fica nervoso mesmo, né? Não tem Haja como. Paciência, Tira a ligação, paciência. Domingo de manhã para vender algum produto. Não é para qualquer um, não. Mas está com as horas acabadas, né? Ainda bem. E a gente vai falar disso porque esse é um dos assuntos do Panorama CBN de hoje. Bom, é isso então. Bom dia, Bianca. Eu nem te dei bom dia, né? Vamos aos destaques de hoje. Começando com a pauta educação, né? Nessa terça-feira, um dos assuntos mais importantes tem a ver com essa área. Hoje o ministro Abraham Weintraub vai se reunir com os reitores das universidades federais de todo o país. E ele deve apresentar uma proposta para aumentar a autonomia financeira das instituições de ensino das universidades federais brasileiras, né? O programa chamado Futurice e deve ser usado como um novo modelo de gestão para as universidades federais. Ainda não há detalhes sobre quais serão exatamente os pontos específicos abordados, mas pessoas ligadas ao setor dizem, recentemente, que o MEC pretende reduzir a participação da pasta no financiamento, fazendo assim com que as universidades busquem fontes alternativas de recurso. E uma delas é o estímulo a cursos de MBA, que possam ser cobrados, por exemplo. Bom, depois que o presidente convidou os reitores para participarem dessa reunião de hoje, já se especulava qual era o motivo, houve uma repercussão e a preocupação de que o governo anunciaria o início de cobrança de mensalidade também para alunos de graduação. Mas o ministro da Educação, Abraham Weintraub, foi até as redes sociais dele, foi até o Twitter, para comunicar que essa ideia não se estende aos cursos de graduação. Ele garantiu que as universidades federais vão continuar públicas e gratuitas. Só que o ministro não rebateu as especulações, Fred, sobre cobrança na pós-graduação, que em outras ocasiões ele já havia defendido, inclusive. Lembrando que a relação de Weintraub com as universidades federais é ruim desde o início da gestão dele, quando ele chegou a dizer em uma entrevista que iria cortar recursos de instituições que, nas suas palavras, promovessem balbúrdia. E a crise se agravou ainda mais quando o governo anunciou aquele bloqueio de 7 bilhões e 400 mil reais na área da educação e cerca de 30% do orçamento discricionário das federais foi atingido com o contingenciamento. Essa medida levou milhares de pessoas às ruas em todo o país, em manifestações pela educação, deflagrou uma das primeiras grandes crises de popularidade da gestão de Jair Bolsonaro. Depois houve outras manifestações em favor do presidente também, mas esse tema causa aí uma grande comoção na população, não é por menos. Hoje a gente pode ter novidades na relação do MEC com as universidades federais. Vamos ficar atento. Outro assunto para a gente ficar atento é aí nos próximos dias, né? Reforma da Previdência. E a expectativa é de que um grupo de senadores apresente uma proposta paralela da reforma para incluir estados e municípios. A informação é do senador Tasso Gereissati, relator da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, onde o texto vai começar a tramitar quando for enviado pela Câmara. Tasso Gereissati disse que os senadores poderiam aprovar o texto que vai sair da Câmara e, ao mesmo tempo, discutir as regras específicas para estados e municípios. Ele deu uma entrevista para a TV Globo e também reforçou que a reforma da Previdência vai ficar incompleta se não incluir justamente os estados e os municípios. Ela fica capenga, porque você resolveu o problema da União, mas não resolveu o problema dos estados e municípios, que somados têm um problema igual ao da União, se não maior, relativamente maior. Já fiz uma consulta preliminar com uma amostra com alguns senadores com quem eu tive a oportunidade de conversar. Eu senti que o ambiente é bastante favorável.
E não é só o senador que defende essa inclusão de estados e municípios, não. A presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a Simone Tebet, também defendeu a inclusão de estados e municípios por meio de uma PEC paralela, para não atrapalhar a aprovação do texto principal. O que eu acho que não passa na Câmara, se nós colocarmos na PEC principal estados e municípios, e acho que polui, fica confuso para a sociedade, promulga a PEC como um todo, na integralidade, o que quiser se alterar faz uma PEC paralela, que eu acho que hoje a única coisa que poderia avançar no Senado, de diferente da Câmara, seria a inclusão de estados e municípios. Não sei se outra coisa nesse momento passaria aqui. Provavelmente na primeira sessão do Senado já vai ter senador colhendo assinatura em relação à PEC paralela. Ela só não precisa ter um calendário tão especial. Bom, a gente deve esperar aí mais discussão, né, no Senado também sobre a reforma da Previdência antes da votação. E foi justamente o que disse também a senadora Simone Tebet. Ela já avisou que o Senado não deve cumprir o prazo estabelecido pelo governo para aprovar a reforma. Já o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, chegou a prever a conclusão da reforma até a segunda quinzena de setembro. Mas a presidente da CCJ não está otimista. Não vejo possibilidade de entregar dia 15 de setembro, como estão falando, tá? E nem acho que seja o ideal. A CCJ ela não deixa de ser um filtro para que quando chegue no plenário as coisas fiquem mais bem resolvidas. Mas eu não tenho como entregar a reforma em menos de 3 semanas. Eu acho que de 3 semanas a um mês é um tempo razoável na CCJ e 15 dias de plenário. Mas quanto mais se debater na CCJ, mais rápido se aprova em plenário. E amanhã os senadores e deputados entram de folga por 2 semanas no recesso parlamentar. Lembrando que na Câmara dos Deputados também há um recesso branco, né? E ontem, com apenas 51 deputados no plenário, a Câmara fez a primeira das 5 sessões que são necessárias antes da votação da reforma da Previdência em segundo turno. E num discurso, o deputado Luiz Lima, do PSL, criticou as mudanças no texto aprovadas na Câmara, que beneficiaram algumas categorias, como os policiais federais e os rodoviários federais. Foi um erro, na minha opinião, um erro crasso, ter cedido o peso e a pressão de certas corporações. Nós pedimos ao Senado Federal que não abra mais opções. Não é porque houve um erro aqui na Câmara dos Deputados que esse erro vai ser novamente cometido no Senado. E outra reforma importante que está na agenda é a tributária, né? E o Ministério da Economia pretende encaminhar ainda esse mês ao Congresso os primeiros itens da proposta. O projeto prevê a criação do Imposto Único Federal com a fusão de tributos como o PIS, COFINS e o IPI e também a desoneração da folha de pagamento. Em agosto, a equipe econômica deve encaminhar as propostas de mudança no imposto de renda. E o secretário especial da Receita, Marcos Sintra, não confirmou a informação que foi divulgada ontem pelo jornal Folha de São Paulo de que o governo vai reduzir a alíquota máxima para pessoas físicas de 27,5% para 25% e de empresas de 34% para 25%. Nós estamos avaliando, logicamente, todo o imposto de renda, enfim, vamos fazer um grande projeto de reforma em imposto de renda, tanto física quanto jurídica, mas aqueles números e aqueles detalhes apresentados eu desconheço, realmente. Não sei qual foi a origem, por enquanto estamos ainda em fase de análise, estudos, não posso nem avaliar uma coisa que não partiu daqui, não é um trabalho feito por nós, não. Virando a página para falar agora aqui no Panorama CBN das consequências da tragédia em Brumadinho. A Vale vai pagar R$700 mil para familiares de funcionários mortos no rompimento da barragem lá em Minas Gerais. O valor vai ser pago individualmente para cônjuge ou companheiro, filho, mãe e pai do funcionário que morreu na tragédia. Ficou decidido também que irmãos de trabalhadores falecidos vão receber R$150 mil por dano moral. Até agora, só para a gente relembrar, Fred, são 248 mortos, 22 pessoas continuam desaparecidas. E, de acordo com o Ministério Público, tomando como exemplo a situação de um trabalhador que deixou a mulher, 2 filhos, o pai, a mãe e 2 irmãos, o grupo familiar vai receber o montante de R$3.800.000.
Volta à pauta aqui hoje a questão do filho do presidente Jair Bolsonaro sendo indicado para a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos. O presidente voltou a defender essa indicação do filho, o deputado Eduardo Bolsonaro. A intenção, revelada na semana passada, foi criticada por políticos, especialistas em relações internacionais e diplomatas, incluindo até ex-embaixadores em Washington. O presidente Jair Bolsonaro participou de um evento no plenário da Câmara dos Deputados e disse que as críticas confirmam que a indicação dele é adequada. Por vezes, temos tomado decisões que não agradam a todos, com a possibilidade de indicar para a Embaixada dos Estados Unidos um filho meu, tão criticado pela mídia. Se está sendo criticado, é sinal que é a pessoa adequada. Hoje, aliás, é mais um dia importante aí nessas tratativas para a possível indicação de Eduardo Bolsonaro para a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos. O presidente Jair Bolsonaro iniciou um movimento nos bastidores para avaliar as chances de o Senado aprovar essa indicação. Interlocutores do presidente apontaram que o parlamentar teria hoje o apoio de 8 dos 17 integrantes da Comissão de Relações Exteriores, que é a responsável por autorizar a nomeação. A possível nomeação foi levantada por Jair Bolsonaro na semana passada. A gente segue de olho aí nessa situação. E olha só, o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Medicina do Tráfego lançaram uma cartilha para ensinar os pais a transportar filhos em segurança. A publicação serve de resposta àquela tentativa do governo de abrandar as leis de trânsito, entre elas aquela que acaba com a multa para os pais que não usam a cadeirinha, Bianca. E uma pesquisa Datafolha, publicada ontem, revelou que 7 em cada 10 brasileiros são contra a mudança defendida pelo presidente Jair Bolsonaro, ou seja, apoiam o uso da cadeirinha e multa para o caso de não ser usada, esse equipamento não ser usado. O diretor da Associação de Medicina de Tráfego, Antônio Meira, disse na nossa programação que as normas para transportar crianças seguem padrões internacionais e podem reduzir em 70% o risco de vida em caso de um acidente. Punir. Se não punir, é difícil a gente mudar o comportamento do ser humano no trânsito. Então não é flexibilizando a lei, não é ajudando, facilitando a vida do infrator que a gente vai conseguir reduzir o número de mortes e sequelas no trânsito. E hoje tem uma agenda importante também em Brasília envolvendo a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, e o Procurador Deltan Dallagnol, ele que é um dos coordenadores da Lava Jato lá em Curitiba, da Operação Lava Jato. Ele vai participar desse encontro com a procuradora. Além dele, também outros integrantes da Força Tarefa vão estar presentes em Brasília. É uma reunião que deve tratar da divulgação de mensagens atribuídas aos procuradores e ao ministro da Justiça, Sérgio Moro, pelo site da Intercept Brasil. Ontem, novas mensagens divulgadas pelo site mostram que Dallagnol pediu ao então juiz Sérgio Moro, hoje ministro da Justiça, dinheiro do orçamento do tribunal em Curitiba para a produção de um vídeo sobre as 10 medidas contra a corrupção. E, segundo as mensagens, Sérgio Moro e Dallagnol também marcaram uma reunião com a Polícia Federal para discutir fases da Lava Jato. E tem mais uma polêmica envolvendo o presidente da República, Jair Bolsonaro, hein? E agora quem participa desse contexto também é o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, do PSB, que criticou a fala do presidente sobre as taxas cobradas em Fernando de Noronha. O presidente classificou de roubo a taxa que o governo federal cobra dos turistas em nome da proteção ambiental lá do arquipélago. Quem visita Fernando de Noronha hoje, só para contextualizar aqui para quem nos acompanha, tem que pagar 2 taxas. Uma é estadual, de R$ 73,52 por dia de permanência na ilha, só que Bolsonaro se referiu a outra taxa, que é a federal, que é paga por quem quer ter acesso ao Parque Nacional Marinho. A taxa vale por 10 dias, né, Bianca? E dá direito ao acesso àqueles passeios de barco, também a entrada nas praias mais famosas ali de Noronha. São R$ 106 para brasileiros, R$ 212 para estrangeiros. E o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, comentou a declaração de Jair Bolsonaro.
Ele fez o comentário em cima da taxa federal que ele administra. Se ele acha que está inadequada, cabe ao presidente da República tomar as providências. Na TV Globo, a pesquisadora Soraya Eldeir, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, alertou que o dinheiro da taxa federal é fundamental para Fernando de Noronha. O ICMBio tem uma série de programas e uma série de parcerias com pesquisadores e esse recurso vem para dar suporte às pesquisas que têm lugar lá. Mas, do outro lado, existe também o serviço de organização do turismo nessas praias. Então, retirar esse insumo, retirar este recurso, é retirar o oxigênio do ICMBio e acho que vai ser muito comprometedor para a gestão ambiental desses 4 espaços, a não ser que o governo federal assuma esse recurso. A gente sabe da importância de Fernando de Noronha para o Brasil, né? É o nosso paraíso, atrai muitos turistas, agora é preciso repensar se realmente essa taxa está sendo usada para um fim importante, não é, Fred? Pois é, manter todo aquele patrimônio natural que seja é caro, mas resta saber se a cobrança é abusiva ou não. E aí as autoridades têm que avaliar isso com propriedade para que a cobrança não seja injusta. E vai ter eclipse, Fred? Vai ter eclipse de novo. Hoje vai dar para ver aqui do Brasil parcial o eclipse, Bianca. A gente está falando muito esses dias da celebração dos 50 anos da chegada do homem à Lua, não é mesmo? Uhum. E hoje à noite é uma data especial. Hoje o dia, na verdade, é uma data especial porque o mundo está celebrando exatamente 50 anos desde que a missão Apollo 11 decolou da Terra rumo à Lua. E aí a noite não poderia ser comum, normal, né? Ela vai ser mais do que especial com esse eclipse lunar parcial, o fenômeno que ocorre quando o Sol, a Terra e a Lua se alinham e o nosso planeta faz sombra sobre o satélite. O eclipse vai poder ser visto a partir das 5 horas e 1 minuto no horário de Brasília e vai ter duração de mais de 5 horas, parecido com um eclipse que aconteceu no mês de janeiro. E você falou aí da viagem à Lua, Fred, lembrando que você que nos acompanha também pode acompanhar na programação da CBN a série de reportagens Viagem à Lua 50 anos do Impossível. E no segundo episódio, hoje, a repórter Bárbara Souza está mostrando que a corrida espacial que culminou com a chegada da humanidade à Lua gerou benefícios incalculáveis. Hoje em dia, é até difícil imaginar uma vida sem GPS, não é verdade? Sem micro-ondas, sem computadores portáteis. Então, isso tudo foi consequência do homem na Lua. E você também vai ficar sabendo que brasileiros participaram das missões Apollo a partir do relato de um deles. Muito bacana essa reportagem, né, Fred? Reportagem que a gente vai acompanhar no Dial, no radinho, no aplicativo da CBN. Também tá tudo lá no site cbn.com.br. Tá muito bom, imperdível. Alô, tô ligando pra saber como você está. Alô, Fred. Oi, Bianca, pode falar. Agora a gente vai se falar com mais calma, mais paciência. Passou porque a gente irritação. sabe já que o estresse vai diminuir, né? Vai diminuir, mas esse ligando para saber como você está, acho que não é bem isso não, né? Que essas empresas de telemarketing fazem. Elas querem muito mais. Elas querem mais do que isso, elas querem te empurrar alguma coisa. Mas tudo está mudando a partir de hoje, já está no ar, né? Um mecanismo novo que vai frear isso tudo, né, Bianca? Explica pra gente aí. Sim, a partir de hoje, quem não quiser mais receber ligações de telemarketing das empresas de telecomunicação poderá se cadastrar na lista do Não Perturbe. O cadastro vai poder ser feito no site nãomeperturbe.com.br. É um site da Anatel que já está no ar desde o início da madrugada de hoje. É a listinha do castigo, né, Bianca? Você vai poder bloquear chamadas de empresas como, por exemplo, a Oi, Claro, NET, Nextel, Algar, Sky, TIM, Vivo e a Sercontel também. Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações, o prazo para o bloqueio é de 30 dias depois da solicitação do cliente. A gente espera que o negócio seja sério mesmo, hein? Porque as prestadoras que descumprirem a regra podem ser advertidas ou penalizadas com uma multa no valor de 50 milhões de reais, vai doer no bolso das empresas. E a implementação dessa lista nacional de Não Perturbe regula apenas
apenas às chamadas feitas pelas empresas de telecomunicação e não se estende a chamadas realizadas por companhias de outros setores. É bom que isso fique claro. A advogada especialista em direito do consumidor, Vitória Moraes, explicou que o cliente vai poder denunciar a empresa para a Anatel ou para o Procon se continuar sendo perturbado, mesmo depois de fazer esse cadastro para não receber mais ligação. Se não for respeitada essa lista, o consumidor tem que informar o Procon, porque tem aplicações de multa na forma administrativa, e também, se ficar comprovado que essas ligações de fato continuaram e elas são abusivas, por exemplo, tem empresas que costumam ligar mais de 19 vezes, 10 vezes, tem até alguns casos em que eles entraram com uma ação judicial pedindo indenização por dano moral em razão da abusividade das empresas. E foi concedida essa indenização. Então, se eles não cumprirem, cabe tanto a multa pela via administrativa como pela via judicial. Bom, então acabou aquela história da funerária ligar pra gente domingo, 6 horas da manhã, vendendo um plano pra família, né, Bianca? Isso ficou no passado, a gente espera, pelo menos. Desde que a ligação da funerária venha de uma empresa de telecomunicação, a gente não precisa mais atender, né? Agora só não pode ser uma funerária de esquina. Aí a gente vai ter que atender. Novamente posicionado pela ponta, pelo tricolor, o Danielzinho, posicionado, camisa número 20 do Fluminense, vai botar a bola lá no bolinho, vai botar no tititi, lá vem o drone tricolor, partiu pra bola, levantou, botou na área, bola testada, voltou, gol do Fluminense! Pedro é o... Samuel Xavier levantou, botou na grande área, a defesa pressionou, a bola cortada, a bola virada, bingo! Gol do Ceará! Edson Mauro, nosso bom de bola, contou como é que foram os gols de Fluminense e Ceará ontem no Maracanã. Terminou em empate essa partida, foi o último jogo da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Fluminense saiu na frente, né, Bianca, com o gol do Pedro, que a gente ouviu, e o empate saiu com um golaço de bicicleta de Thiago Alves para o time do Ceará. Matheus Gonçalves chegou a virar para o Ceará, mas o árbitro anulou depois de consultar o VAR, o árbitro de vídeo. Final de jogo 1-1, e assim termina a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tem o Palmeiras como líder com 26 pontos, Bianca. Assim termina também o Panorama CBN de hoje. A gente está de volta amanhã cedinho com as notícias mais importantes que vão ser destaque no dia, em menos de meia hora, aqui para você no nosso podcast, mas mais tarde tem outra edição, Bianca. Tem sim, Camila Olivo vem aí a partir das 7 da noite te contar como é que foi o dia de hoje. Nosso Panorama CBN teve produção de Edmilson Fernandes e trabalhos técnicos de Laerte Afonso. Já posso encenar uma peça, uma novela, ou tem que aprimorar meu curso de teatro? Tá prontíssimo. Tá prontíssimo. Então tá bom. Tchau, tchau, hein? Tchau, tchau, Bianca. Até Ótima amanhã. terça-feira. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.